crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem em casa, se cuidando. Hoje nós vamos realizar a aula número 2 da apostila. Preencham o campo da data com os números correspondentes ao dia, ao mês e ao ano que vocês estão realizando esta atividade. Organizem o ambiente na casa de vocês para realizar as suas tarefas com bastante conforto e também para que elas voltem para a escola com bastante capricho. Hoje iniciamos por língua portuguesa. Vamos falar sobre as letras C e C cedilha. As letras C e C cedilha, neste caso que nós vamos falar, tem o sonzinho de S. Observem a boquinha ao lado, qual é a articulação, o formatinho da boca, como ela fica enquanto a gente pronuncia este sonzinho. Ela é assim, nós colocamos a mão aqui na frente para sentir o arzinho saindo quando a gente pronuncia. É só assim o sonzinho da letra C, C cedilha, S. Mas o C só vai ter esse som se ele estiver acompanhado do E ou do I. Caso contrário, ele vai ter aquele som de garganta. Não vai ter o som de S. O C só terá o som de S se estiver junto com as vogais E e I. Então vamos ler o texto comigo, acompanhe. Observe as palavras maçã e caroço. Olha as letrinhas que estão destacadas. O C cedilha em cada palavra está destacado. Podemos usar o C cedilha antes das vogais A, O e U. Por exemplo, nas palavras dança, palhaço e doçura. Porque se eu juntar apenas a letra C, sem o cedilha, com o A, o O e o U, vai ficar com aquele som de garganta, como acontece na palavra cavalo, no coelho e na custódia. Não, nós não queremos este sonzinho agora, nós queremos o sonzinho de S. Na palavra dançar, eu escrevo com C, mas tem que ter o cedilha, senão fica danca. Assim também na palavra palhaço, na palavra doçura. O C cedilha vai acompanhado das vogais A, O e U. Antes das vogais E e I, usamos C para representar este mesmo som. Por exemplo, nas palavras cenoura e cinema. Eu consigo representar este mesmo som de S apenas com o C, mas só quando eu junto ele com as vogais E e I. Não se usa C cedilha antes das vogais E e I. Não é necessário usar C cedilha, nem no início da palavra. Em todos estes casos, as letras C e Si, bem como C cedilha, têm o som de S, conforme vimos na imagem da boquinha. Então, prestem bastante atenção quando vocês forem escrever alguma palavrinha que tiver o C cedilha ou o sonzinho de S. Se vocês ficarem na dúvida, nenhuma palavra, em hipótese alguma, vai começar com C cedilha. Quando vocês quiserem que a palavra tenha o sonzinho do S e for com E e com I, não precisa de cedilha também, certo? Como acontece lá na cenoura e no cinema. Então vamos observar essas listas de palavras com o C cedilha e o C. A primeira lista lá: açude, pescoço, caçula, soluço, ração, fumaça, aço, louça e pedaço. Todas essas palavrinhas escritas com C cedilha. Observem quais são as vogais que estão depois do C cedilha. Sempre U, O e A. Agora, palavrinhas apenas com C, sem o cedilha, mas som de S. Cebola, cidade, cenoura, cigarra, receita, fácil, recibo, capacete, doce. Todas essas palavras, a vogal que vem depois do C são as vogais E e I. Então, atividade número 1. Observe novamente o quadrinho a seguir.
As formigas estão ali observando o piquenique da Magali, como a gente viu na aula anterior, vocês se lembram? Olha o balãozinho de fala. Nada de frutas. Então lembra lá, as formigas ficaram decepcionadas porque não restou nada para elas comerem do piquenique da Magali. Atividade A. Qual é o nome da fruta vermelha que aparece neste quadrinho? Aquela fruta ali que está toda comida. Qual é o nome dessa fruta? Escrevam ali na linha da letra A. Agora, atividade B. A fruta estava toda comida e dela só restou o bagaço ou caroço? Preencham aí, marquem um xizinho no quadradinho certo. Letra C. As formigas ficaram decepcionadas, pois gostam de alimento de sabor salgado, açucarado ou amargo? De que sabor que as formigas gostam? Marquem um xizinho aí. Agora, atividade 2. As palavras que você assinalou nas atividades anteriores têm em comum. Então, olha só, na letra B e na letra C, vocês marcaram uma palavrinha em cada uma delas. Vocês vão observar essas palavrinhas que vocês marcaram e identificar o que elas têm em comum. Elas têm em comum as letras S e S? Alguma dessas palavrinhas que você assinalou tem SS? Elas têm em comum a letra C cedilha ou as letras S? Observem aí a atividade anterior e percebam o que as duas palavras têm em comum e marquem o X. E quais são as vogais que aparecem logo depois dessa letra? Vocês vão observar lá as palavrinhas que vocês assinalaram nas duas atividades e vão identificar quais são as vogais que vêm depois dessa letrinha. Depois do C cedilha, no caso. Dei uma dica para vocês. Aí vocês vão registrar aí na linha, no espaço abaixo. Atividade 3. Escreva o nome das frutas e separe em sílabas. A primeira fruta, vocês sabem o nome dela? Esta é uma cereja. Vocês vão escrever nesse espacinho o nome completo, a palavra completa, cereja. E embaixo vocês vão dividir em sílabas. Quantas sílabas tem a palavra cereja? Cereja. Escrevam aí dividindo em sílabas. Depois façam a mesma coisa com a palavra melancia. Não se esqueçam, a palavra melancia, olha só, ela tem, como está marcado ali, tem 4 quadradinhos, quer dizer que tem 4 sílabas, né? Mas o lã, para ter esse sonzinho, a sílaba do melancia termina em N. Não se esqueçam, não dividam errado as sílabas. Essa atividade foi retirada do livro Vem Voar de língua portuguesa, aquele que vocês usavam na escola. Agora, nós vamos realizar a atividade de matemática. Toda essa atividade vai ser conforme este quadro que nós vamos completar agora. Durante uma semana, na cantina de uma escola, os alunos escolheram como sobremesa do almoço os seguintes frutos mencionados na tabela. Observe. Vamos olhar a tabela aí por linhas e depois por colunas. Por linhas, nós vemos aí a linha da segunda-feira. Quantas laranjas, quantas maçãs, quantas cerejas e quantas melancias e bananas foram selecionadas na segunda-feira. Foi essa quantia aí, ó. Eles escolheram 10 laranjas, 20 maçãs, 10 cerejas, 20 melancias e 20 bananas, que totalizou 80 frutos. 80 frutas que eles escolheram neste dia. Depois, vocês vão observar a terça-feira. Na terça-feira, eles escolheram uma nova quantia de frutas. 20 laranjas, 10 maçãs, 10 cerejas, 10 melancias e 30 bananas. Quanto será que deu o resultado? Preencham ali no espaço. E dessa forma vocês vão fazer também na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira. Todos os dias vocês vão contar a quantidade de frutas somando o total e vão escrever ali no espacinho da linha onde está escrito lá em cima total.
tá bom? Nessa coluna aí. Agora, nós vamos ver o outro total, mas o total de frutas que eles escolheram durante toda a semana. Por exemplo, ali a coluna da laranja. Quantas laranjas eles escolheram durante toda a semana? Na segunda, 10. Na terça, eles escolheram 20 laranjas. Na quarta, 30 laranjas. Na quinta, 20. E na sexta, 10. Tudo isso totaliza 90 laranjas na semana. Vocês farão da mesma forma com a maçã. Somarão lá 20, mais 10, mais 10, mais 20 e mais 10. Vão escrever ali o total de maçãs. Depois o total de cerejas. Por penúltimo, o total de melancias e o total de bananas. Dessa forma, vocês vão preencher toda essa tabela. Então, dessa forma aí, a gente já viu como que é para fazer a letra A, que é completar a tabela acima com os totais de cada fruto ao fim da semana e os totais dos frutos escolhidos em cada dia, conforme lá o exemplo. Já expliquei essa parte, vocês vão completar lá a tabela. Na letra B agora, vocês vão escrever qual o fruto mais escolhido pelos alunos. Vocês vão olhar lá na tabela, depois que vocês fizeram a conta, o total de frutos lá que eles escolheram durante toda a semana. Nós já sabemos que eles escolheram 90 vezes a laranja. Mas e as outras? Vocês vão fazer as contas e vão identificar qual foi a fruta que eles mais escolheram. Vão escrever daí ali na letra B qual foi essa fruta, o nome da fruta. Depois, a letra C. E o menos escolhido? Vocês também vão ter que olhar naquela mesma linha lá embaixo da tabela qual foi o fruto menos escolhido. Na letra D. Quantos frutos eram consumidos por dia? Para descobrir isso, vocês vão olhar na última coluna da tabela, a tabela do total ali durante os dias da semana. No primeiro dia, na segunda-feira, nós sabemos que foi 80. Vocês vão perceber que somando todas essas quantias aí, tinha um total de frutos que eram escolhidos por dia. Vai sempre ser o mesmo número. Então, vocês vão completar ali na letra D quantos frutos eram consumidos por dia. Agora, a atividade E. Quantas bananas foram consumidas na semana? Vocês vão olhar lá na coluna da banana e vocês já fizeram a operação quantas bananas foram consumidas durante a semana. Copia esse número que vocês vão ter descoberto aí na atividade E. Espero que vocês tenham compreendido todas as atividades. Por hoje a aula acabou. Se vocês ainda tiverem mais dúvidas, procurem a professora no grupo de estudos, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau!